Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos receber a irmã Renilda Lemos, que irá proferir uma palestra com o tema Penas e Gozos Futuros. Que nesse momento possamos estar numa posição confortável, relaxados, calmos, que possamos conectar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. Que ela nos acalme, que ela promova esse momento de conexão, que possamos tirar esse tempo para nós, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos dessa forma refletir, darmos um tempo de higienização da nossa mente, com bons pensamentos, boas palavras, leitura edificante, pois isso é alimento para a nossa alma. E que possamos, dessa forma, mandar boas vibrações para a nossa palestrante, para que suas palavras possam nos inspirar, possam nos alertar, possam nos dar guia e reflexão sobre assuntos da nossa vida. E dessa forma possamos pensar: o que será que a doutrina, o nosso Mestre Jesus, fariam em cada situação do nosso dia a dia? E dessa forma, convidamos a nossa irmã Renilda Lemos. Seja muito bem-vinda, irmã, à nossa querida COFA. Obrigada, boa noite a todos. Com muita alegria retorno a esta casa tão amorosa para refletirmos sobre esse tema que está no livro Céu e Inferno, está nos princípios do Espiritismo, que fala sobre o Código da Vida Futura, que Fica Kardec... Tá, obrigada. Que Kardec, esse tema que nós iremos refletir um pouco, ele faz parte do livro, seria o quarto livro do Livro dos Espíritos. Ele faz um quarto, é a continuação das perguntas, mas o livro Céu e Inferno, Kardec, fez várias perguntas a espíritos que das várias matizes, rainhas, reis, pessoas comuns do povo que já haviam desencarnado e fazem, através dos médios, ele fez inquirições no seguinte sentido: se estavam felizes, como estavam no mundo espiritual. Alguns disseram que estavam muito bem, outros disseram que não estavam muito bem, que estava mais ou menos, outros que estavam muito tristes, infelizes, e o livro tem vários casos, e estes casos reportam aquelas perguntas que nós temos no Livro dos Espíritos. Então, no Código Penal da Vida Futura, gozos e penas, que é o que nós iremos refletir, principalmente fazendo um paralelo do que nós vivenciamos hoje, enquanto no planeta, né, nessa casa, nesse hospital-escola que nos recebe tão amorosamente, para que nós possamos ter as oportunidades do crescimento, né, da expiação, das provas, de renovar, de refazer os nossos caminhos com escolhas positivas no bem. No livro, ele está no capítulo 7. Aqui, Kardec fala que são itens, primeiro, segundo, terceiro, são 33. Como é um código, fala em Código da Vida Futura, código tem artigos. Então, eu vou falar o primeiro como o artigo primeiro. Então, refletindo sobre o que está escrito no artigo primeiro, que ele fala assim: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz
ou aqui, ou infeliz, ou desgraçado, como está em uma das traduções, mas é feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, que seria uma forma de nós espíritos, quando fazemos o mergulho na carne para o aprendizado, o que às vezes a gente classifica como sofrimento, as dores como penas, né? E aqueles que passam por alegrias, por uma vida mais confortável, mais estruturada, mais emocionalmente e espiritualmente, mesmo num planeta de provas e expiações, que passam por poucos cataclismas, seria traduzido como uma vida de gozos, né? Mas aqui ele quer dizer e traz para a gente refletir que todas as nossas dores, os nossos sofrimentos estão ligados às nossas escolhas. Então, o sofrer ou a dor ou algo que desvirtue da luz, do caminho, né? Quanto mais a gente afasta do bem, das ações que nos leva ao amor, compreensão, à plenitude, da igualdade, do respeito, da responsabilidade, da indulgência, da caridade, do perdão, quando a gente afasta do caminho do bem, nós aproximamos das penas, das dores, do sofrimento. Quanto mais nós nos distanciamos da essência do bem, desse caminho que o Cristo veio nos ensinar e vivenciou, do amor, né, do progresso, à medida que nós vamos nos despindo das nossas imperfeições, das nossas dificuldades e viciações, porque ainda não somos perfeitos, não é que nós falamos, nós somos imperfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós não possuímos ainda a perfeição. Então, nós não estamos perfeitos, porque ser imperfeitos dá a ideia assim, que a gente jamais poderá crescer, e a proposta do Cristo e a proposta de Deus é que todos nós, do germe à angelitude, o caminho do progresso à medida das nossas escolhas, dos nossos esforços no bem. Então, nós estamos imperfeitos, caminhando para a perfeição. E aqui, quando ele fala almas ou espíritos sofrem na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, é que quando nós saímos do mundo físico, da alma, e no Livro dos Espíritos, Kardec fez para ficar como um grande professor, um grande estudioso, um mestre, ele procurou a forma mais didática para que nós pudéssemos dimensionar o espírito encarnado, chamou de alma, e o espírito na erraticidade, no mundo espiritual, nos planos extrafísicos, de espírito, ou na erraticidade, ou nos mundos mais plenos. E, à medida que essas consequências da imperfeição trazem a dor, essa dor faz com que, inclusive neste livro do Céu e Inferno, nessas inquirições que fizeram a estes espíritos, e que alguns responderam como que estavam bem ou estavam infelizes, a infelicidade está diametralmente ligada às escolhas que estes espíritos fizeram quando nas existências físicas, ou num pretérito, essas dores são ou de um pretérito, ou do presente, que à medida que nós vamos escolhendo, e essas escolhas são muito ligadas às questões temporais, às questões materiais, que são perecíveis, que são ilusórias, que nós só estamos na percepção daquilo que nos traz um retorno imediato, e não aquelas questões, aquelas escolhas de valores morais que formam uma bagagem para sempre,
né, infinita para o espírito, que são aquelas que estão guardadas nas nossas essências e que nos torna cada vez mais próximo do bem, próximo da perfeição e próximo da felicidade. Se nós fizermos um paralelo com a justiça material, humana, imperfeita, falível, que tem várias dificuldades, desigualdades, e tem uma forma de punir que é diferente da justiça divina, que ela é educativa, ela não pune, ela restaura. Quando fala penas, as penas aqui, Deus, ele não traz castigos, nem penas como as penas que são normatizadas através dos códigos e das leis e dos tribunais humanos, construídos, elaborados por homens e mulheres, espíritos encarnados, essas almas que ainda têm imperfeições, que ainda têm resquícios do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da questão do poder temporal, de querer gerir, né, um mundo com ainda dificuldades, que reflete o que nós, almas encarnadas, ainda com as nossas dificuldades, as nossas viciações, os nossos desvios, impregna esse mundo e esses códigos de leis humanas com o reflexo do que nós levamos na prática, o que nós executamos, né? As nossas ações uma tradução de como nós pensamos e elaboramos no mundo físico, esquecendo que somos almas imortais, que somos espíritos imortais. E como, ao reencarnar, nós, no mundo físico, esquecemos temporariamente dessa plenitude, da essência, muitos de nós encharcados da matéria, deixamos que essa impregnação das urgências físicas transforme naquilo que vai gerir as nossas existências. Por isso que aqui nós vemos que Kardec, ao sintetizar esse artigo 1º, ele também faz uma outra ligação com a questão do Livro dos Espíritos, a 132 e a 134, que fala sobre a evolução, né, e fala sobre a questão da alma, e que a gente pode depois pontuar melhor quando formos verificar aqui na questão 132, que ele vai traduzir com maior, quando faz as inquirições aos espíritos, e eles nos respondem de acordo ao grau de entendimento que nós temos para compreender, que quando ele fala, está no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, o a 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aqui no artigo 1º do Código da Vida Futura, que fala sobre os gozos e as penas, ele vai nos informar que é exatamente essa proximidade de a gente estar da dor, do sofrimento e das penas, de acordo às nossas ações no bem ou no mal. Porque o bem, o mal, não é a ausência do bem. O mal, porque se fosse a ausência, se Deus Deus é a inteligência suprema, né, que está em todo lugar, em tudo, na sua criação. Então, se a gente falar que o mal é a ausência do bem, Deus não estaria quando a gente pedisse o socorro, o auxílio. Então, o mal é a ignorância do bem. A gente, quando faz ações no mal, e irmãos ainda que se comprazem ainda com ações extremamente dolorosas, nocivas, não é porque está ausente o bem daquele ser, porque ele também tem uma chama divina, porque ele é filho de Deus. Então, ele ignora nele e ignora no cosmos e na vida que há o bem.
E à medida que nós todos, que já passamos por essas fases, né, desde os tempos mais primórdios da humanidade, nós fomos caminhando, fazendo escolhas, a depender do grau de evolução que nós fomos galgando, fomos tendo essas escolhas melhores, né, e fomos despindo dessa roupa ainda pesada, encharcada de sensações e ainda de instinto. E Kardec pontua no artigo 2º, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então, seriam os gozos, né? Não esses gozos que nós geralmente traduzimos como, eu vou ter geralmente a gente fala assim, quando eu me formar, quando fizer isso, conquistar isso, vou estar plenamente gozando uma vida de conforto, disso e daquilo. Quer dizer, esses são os gozos da matéria, que são são perecíveis, né? São fugazes. À medida que nós amadurecemos, vamos fazendo escolhas mais de conteúdo, né? De conteúdo moral, conteúdo do intelecto, do ser, daquelas bagagens que nos transformam em pessoas melhores, né? Mais solidárias, mais compreensivas, mais generosas, solidárias, amorosas. Então, esses valores verdadeiros, íntegros, que tenham uma ação para conosco, para com os familiares, com toda a família humana, para com o planeta, quando nós começamos a nos ver, não como esse pontinho só em torno de nós, só eu, sai do ego e parte para o self, para a sua porção divina. Então, a gente vai compreendendo que nós somos uma individualidade, mas fazemos parte de um todo. E aí ele fala, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozos, então, de privação da felicidade. Então, toda imperfeição, porque a imperfeição nos faz a ter escolhas equivocadas, escolhas que vai trazer a dor, não só para aquele que escolhe, que vivencia essas experiências e essas ações, como para quem está em torno, e geralmente a gente faz sempre ao outro. Então, sofre você que está fazendo, e às vezes não percebe, não tem a compreensão, não tem esse amadurecimento da dor que está causando, da enfermidade que está trazendo, primeiro a você mesmo e depois ao outro. Porque o Cristo, quando veio nos ensinar a compreender que através das escolhas do caminhar é que nós aproximaremos do Pai, porque é nos amando e amando o outro que amamos a Deus. Porque se Deus, se a criatura que está aqui à nossa frente, a gente não consegue amar, imagine Deus, que nós não temos ainda e nem sabemos quando teremos, né? Mas nós viveremos nesse amor que está em todo o fluido cósmico, em todo o universo, em toda a sua criação, e que nos envolve e abarca, mas como as nossas dimensões são tão estreitas e limitadas, que nós não percebemos na dimensão da força que é o amor de Deus. E aí ele inquirindo aos espíritos, ele chega a esses artigos que nos traz uma outra clareza de que é o seguinte, da mesma forma que a lei de Deus é uma lei de amor, de justiça e de bondade, e que as penas que a gente coloca como se fosse uma punição, ele não pune, ele restaura.
Porque a gente vê como uma punição, como se fosse umas sentenças para você cumprir, e aquelas sentenças não tivesse, não fosse escolhida por nós mesmos, e não fosse uma forma de um roteiro de amor, que é um roteiro de aprendizado. Inclusive, o próprio Cristo nos disse que o Pai não dá nenhuma bagagem, nenhum encargo maior do que as forças daquele que necessita, né? O fardo é leve com ele. Por quê? Porque os nossos fardos são de acordo às nossas condições de suportá-la. E por que suportar? Porque quando nós reencarnamos, nós, no planejamento reencarnatório, aqueles espíritos que validaram a nossa reencarnação, que preparam, tem dentro daquele contexto de erros e acertos que nós fizemos nas nossas caminhadas, as condições de nós suportarmos. Às vezes nós pedimos provas das quais nós ainda não damos contas. Mas que ele diz, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é uma fonte de gozo, de felicidade e atenuante de sofrimentos. Então, à medida que eu, nessa encarnação, cometo erros graves, mas também faço coisas, produzo coisas, ações no bem, no auxílio, no socorro, no afeto, no cuidado com o outro. Tenho quedas, fragilidades ainda inerentes ao ser com imperfeições, então eu tenho várias dificuldades, mas também compreendo algumas questões que já dei passos na caminhada evolutiva e faço também ações no bem. Então, esses gozos, eles neutraliza, atenua, que são chamados, inclusive na própria legislação penal humana, que há os agravantes e os atenuantes. Então, aquele ser que comete vários crimes ou vários ilícitos, várias ações contrárias a uma sociedade mais justa, mais equânime, mais igualitária, amorosa, verdadeira, honesta, proba, se aí eu não faço esse caminho, faço ele um terço dele e faço um outro caminho de maledicências, de destruição através ou de calúnias, ou mesmo de vilipendiar o erário público, desvios, coisas, ou mesmo ferir um outro irmão, ter uma postura desregrada com o compromisso familiar e vários outros equívocos que a gente comete na jornada por escolhas indevidas, equivocadas, prematuras. Então, se essa é o meu roteiro e eu tive esses dois lados, um equilibra o outro, porque na lei de Deus, na lei divina, na lei perfeita, ela aproveita todas as coisas. E a lei, por isso que ela não é punitiva, é como a lei, é uma lei física. Tudo que eu causo, né, tem uma consequência. Então, a força que eu imprimo tem um retorno, né? Tudo tem um efeito, o que eu causo, ou de bem ou de mal, há um efeito, há um retorno dessa ação. E ela pode ser se a ação, se o que eu planto é no bem, esse retorno é no bem, não só para mim, mas para todos, e principalmente para mim, que estou melhorando.
E da mesma forma é se eu faço o contrário, se eu imprimo ações que sejam causadoras do sofrimento, da dor, da desilusão, do desgaste, da desorganização de famílias, né? Tudo que eu causar de ruim para o outro, principalmente para mim, elas têm uma consequência no na minha encarnação próxima, e às vezes na que eu estou. Às vezes vem assim, muito rápido, Deus dá a oportunidade de você refazer aquele caminhar, aqueles passos. E a gente precisa estar atento, refletindo. E que, às vezes a gente fala assim, a justiça divina tarda, mas não falha, como se a justiça divina fosse algo que era para ceifar quem erra, ou então que venha numa dose extremamente impiedosa de punição, de penas severas, penas de castigo, que eram penas que a humanidade ainda, nos seus primórdios, tinha essa ilusão de comparar, de que as penas humanas, que têm as nossas dificuldades, fossem as penas que viria da divindade, que Deus queria, né, inspirar-se essas penas tão perversas, e Deus é por amor. O amor não pode, não há uma sintonia, o amor com a dor. Pode ser uma licença poética, né? Que você fala que é amor e dor para rimar, mas você tem que fazer uma outra abstração dessa questão. O amor e dor, porque o amor cura a dor, é o antídoto, é o que transmuda, que transforma, né? Que é quem está produzindo a dor, geralmente é quem está enfermo. Nós, quando estamos muito enfermos, nós não conseguimos ainda visualizar esse amor que cura, né, como o Cristo disse, e de que o perdão cura a multidão de pecados, né? Então, porque o perdão é você amar a tal ponto que aquele erro do outro, você não se aprisiona, você o liberta por amor, compreendendo que nós também erramos. E no artigo 3º, então a gente vê que gozos e penas são bem distintas, e as penas em Deus, pela lei perfeita de amor e justiça, não são essas penas de que o direito, né, o direito posto, o direito contemporâneo, né, o direito romano, canônico, o direito estabelecido, né, nas constituições, nas leis, reflete o que a sociedade está organizada e pensando moralmente, intelectualmente e na sua vida de convivências. E que nós temos dado passos importantes, almas que se transformam, espíritos que vêm mergulhar no mundo físico, mais adiantados, que dão é como se empurrasse essa humanidade ainda arraigada de bens, de estar pensando só na matéria, naquilo que rege o mundo físico. Aí vem esses espíritos mais iluminados, já com a bagagem de reencarnações e de valores incorporados em seu cabedal de vivência e de amor, tanto no intelecto quanto na moral, trazendo essas luzes para nós. E o codificador nos diz no artigo 3º, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, quando nós adquirimos, através do esforço,
da determinação de nos conhecermos e modificar o nosso modus operandi, os nossos pensamentos, a nossa conduta, os nossos valores, que não sejam esses valores midiáticos de para o outro ver, que não tem uma bagagem moral de respeito, de responsabilidade, de honestidade, de ética, de cuidado, de indulgência, de amor, de afeto, de respeito, de tudo que nos faz construir e ter com o outro uma vida de pacificação, de solidariedade, de fraternidade, de caridade, tudo que nos afasta desses valores, que nos impulsiona a ser na cadeia, na escala dos espíritos que vão galgando a luz, a luminosidade, se nós afastamos com as nossas escolhas equivocadas, esse gozo se distancia das nossas vivências. E, em contrapartida, se eu me distancio do bem, eu só vou estar emaranhada ainda mais nas minhas imperfeições, nas minhas dificuldades, e essas dificuldades refletem nas minhas ações, e estas ações refletem na sociedade, no outro, na dor, no desequilíbrio, na desorganização emocional, psíquica e no corpo físico. Ele diz assim: a soma das penas, Kardec didaticamente traz para a gente essa visão de que é assim que a soma das penas proporciona a soma das imperfeições. Então, eu nessa encarnação faço tudo para me desorganizar e desorganizar o outro. Tenho uma forma de amar muito dominadora, de ciúmes, de violência, de agressão. Não, às vezes não é nem agressão física, mas agressão de você querer submeter o outro à sua vontade, às suas opiniões, os seus valores, a sua forma de se conduzir. Não dar ao outro o direito, a liberdade de pensar, de ir e vir, de respeitar a sua opinião, a sua vontade, o seu querer, sem infringir o direito do outro, sem violentar o direito do outro, a liberdade do outro, o direito à vida, o direito às escolhas. Se a gente continua com essas visões equivocadas, não é um amor enfermo. E esse amor enfermo nos aproxima das penas. Quais são essas penas? Se aqui, nessa existência, eu faço tudo para me desorganizar e desorganizar o outro, eu vou acumulando dores, sofrimentos, responsabilidade com o que eu causei no outro, né? A lei de causa e de efeito. Se eu não trago o bem, a luz, o conforto, eu estou trazendo a dor. E essa dor, como o cosmo, a lei de Deus, é perfeita, eu tenho que reequilibrar com o que eu estou desorganizando, com o que eu estou enfermizando. Então, isso é uma pendência. Seria como algo que eu, se não consigo resgatar, se eu não consigo transformar essa bagagem nociva que eu estou acumulando, eu, quando retorno à erraticidade, fico períodos que aí é de acordo à necessidade e à lei divina, né, que pode variar ao infinito, e eu, quando aprendo, venho novamente para testar se aprendi, vou fazer a prova para ver se passo para a outra fase, se aquilo que eu tinha ainda incrustado em meu espírito, aquela energia, aquele sentir, aquele vício estava de tal forma
cristalizado em mim, se aí eu venho para desconstruir e modificar aquela enfermidade. Enquanto isso não ocorre, essas enfermidades são proporcionais ao gozo, à felicidade que eu vou ter ou à infelicidade que eu vou ter. Se eu cultivo só energias, ações que são deletérias, que são de dores, a proporção do meu sofrer, da minha infelicidade nessa vida, inclusive, e quando eu estiver na erraticidade, é muito mais proporcional ao que eu plantei. É uma lógica da razão, né, do raciocínio, da ciência, da física, porque tudo faz parte da lei de Deus. Então, eu não posso estar aqui com essa aparência toda, tal, tranquila, boazinha, falando aqui, se esse estudo, se essas orientações que o Cristo, através dos Espíritos, do Espírito de verdade, e que Kardec, como um grande pedagogo e um espírito preparado para esta missão, não trouxesse para nós, eu não posso ler e ficar só no meu intelecto. Isso tem que ser uma prática de acordo com as minhas condições, mas eu preciso refletir sobre isso, porque aí já não me é dado dizer que eu ignoro. Quando eu cometo erros, eu não cometo mais pela ignorância da lei, porque a lei foi trazida para mim. Quando Cristo trouxe a Boa Nova, ele não só apresentou como um Cristo, né, do Colégio dos Cristos, que veio para mostrar o caminho da gente caminhar, construir, né, o roteiro de nós traçarmos para chegar à angelitude, à perfeição. E para chegar a esse caminhar, o roteiro foi aclarado através do Consolador. E Kardec traz ele sistematizado, faz inquirições a espíritos que vivenciaram as duas polaridades, e que vivenciaram o bem e vivenciaram as dores, porque na obra de Deus não há privilegiados. Todos nós nascemos da mesma forma, simples e ignorantes. À medida desses mergulhos, da evolução do ser, das escolhas, fomos lapidando o conhecer e o espírito se moldando a uma nova dimensão de valores, de luzes, e tirando essas cascas, né, que fala assim, mas que são o quê? Aquelas viciações ainda próprias do ignorante. O ignorante aqui é o de não conhecer a lei, né, não conhecer a lei de amor. E à medida que nós vamos sendo esclarecidos, nós fazemos escolhas. E à medida que nós escolhemos corretamente no bem, nós vamos fazendo esse trajeto com mais gozos, com mais felicidades. E ela fala, Kardec diz assim, nessa fala, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Para nós entendermos que tudo que nós fazemos é contabilizado para Deus. Então, a gente fala assim, mas ele fez tão pouco e fez um ato tão violento, causou tanta dor, mas se um alfinete que ele coloca de bem na obra, na dimensão da obra divina, esse alfinete conta, tem um valor imensurável, porque é o bem, é um refazimento daquele ser, né? É ele se reencontrando com a sua divindade.
que é o divino, que tem do Pai que está em cada criatura. E o artigo 4º, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como se despojar de quem tem o mal, conforme o esforço, a vontade próprios, tem que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada um o qual o mérito das suas obras, que está interligado no que acabei de falar antes. E aí a gente faz um paralelo ao que nós vivenciamos. Nós vivenciamos um período de pandemia, em que as famílias, as pessoas retornaram para os seus lares e vivenciaram, né, o cotidiano, o contato, as necessidades, o convívio, a tolerância, a paciência, né? O medo, o receio, a proteção. Então, tudo isso fez com que nós repensássemos a nossa forma imediatista do corre-corre em busca do ter, que é necessário, mas precisamos valorizar o núcleo familiar onde nós estamos inseridos, que não é um acaso, é uma necessidade de todos e está no planejamento de nós reconciliarmos e crescermos. E sanarmos aquelas divergências, aquelas intolerâncias, a impaciência, ou outras questões muito mais graves de que a lei perfeita de Deus dá para nós esse leve véu de esquecimento para que nós possamos vivenciar e transitar entre esses familiares de forma mais livres, sem a culpa, assim, de que, olha, eu fiz isso, então estou aqui, tenho que sanar para fazer isso, porque aí nós estaríamos coagidos pela força da própria sanção, da própria penalidade. Então, Deus nos traz novamente com um livro ainda limpo para reescrevermos aquela história de uma nova forma, às vezes ainda com algumas reminiscências, alguns lapsos, mas construindo o afeto. E isso nos fez mudar a nossa visão de mundo. Muitos de nós nos desorganizamos e aí nós temos as ansiedades, os problemas de depressão, de várias questões que nós, às vezes, não nos damos conta. Mas a grande maioria de nós mudamos o pensar com o outro, a necessidade de novamente nos congregar, de compartilhar. Às vezes a gente fala assim, agora as coisas estão piores, tudo está, guerra, isso, aquilo, muitos ainda fazem aquelas outras analogias assim, e sentenças de que é o fim dos tempos e que só vai piorar, e nós, mesmo espíritas e outras religiões, outras matizes, que também conhecem a lei de Deus, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra amorosa do Pai e do Cristo, que é esse roteiro vivo que ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, esse mestre, esse educador amoroso, que está conosco, e às vezes a gente perde a noção e também entra no tumulto e fica com receios. E não podemos esquecer disso. Como é muito grande, agora eu vou abrir para reflexão, porque o código tem são vários artigos, são 33, mas até um só já daria uma grande reflexão. Então, eu vou abrir para nós discutirmos, ouvir opiniões, e aí a gente somar aqui essa reflexão sobre os gozos e as penas dentro
do livro Céu e Inferno, no capítulo 7 do Código da Vida Futura. Meu Deus, quero só aqui, né, agradecer. Foram incríveis as reflexões, foram incríveis os pensamentos. Espero que todos que estejam aqui estejam, assim, né, maravilhados por tudo que a gente pôde compartilhar aqui um pouquinho nesse momento. Muito obrigada, Renilda. E fica aberto, né? Quem quiser colocar alguma pergunta aqui, que a gente responde no chat, né, ao vivo. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, né, a Renilda vai estar online, vai poder responder também. Mas nesse momento eu quero só agradecer a todos que estão nos acompanhando e dedicaram esse momento para estar aqui conosco, aprendendo um pouquinho mais. Porque se fosse mais tempo, a Renilda ia ficar aqui por mais horas. Né? Já vimos que tem muito conhecimento aqui para compartilhar com a gente. E com certeza vamos, né, fazer novos convites para que possamos refletir mais, conversar mais, porque nosso Pai é tão amoroso, tão gentil, que nos dá essa oportunidade de aprender. Né? Estarmos aqui com a nossa mente aberta. Não tem esse negócio de idade, não. Se a gente está aqui, é porque a gente está ainda com capacidade para aprender, nem que seja um pouquinho mais. A gente está sempre aqui, né, disponível, flexível, para sempre aprender, mudar, refletir, evoluir. Para isso que estamos aqui. Muito obrigada, Renilda. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Não esqueçam de curtir a nossa página e compartilhar essa palestra para que ela chegue cada vez mais a mais locais, a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, né? Abrir a mente, refletir um pouco mais. Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Renilda? É só agradecer a oportunidade, né? Uma reflexão para todos nós e estou aberta aí para trabalharmos. É sempre bom ser hora do Cristo. Com certeza. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.